Olá, um grande olá a todas vocês, a todos vocês, colegas, educadores, educadoras. Muito obrigado, Evaldo, professor Evaldo, pela oportunidade. E agradeço mesmo de coração, porque acredito que hoje teremos um momento de desabafo. Mas muito obrigado por lembrar de mim e oferecer esta ocasião. E, bom, acredito que para iniciá-la bem, nada melhor do que uma apresentação direta, não é mesmo? Meu nome é Gustavo Biagione Ferraz, me formei em Pedagogia em 2007 e foi neste curso que conheci o professor de vocês. Lógico, ele era um veterano, embora transferido, nós acompanhamos mais ou menos algumas disciplinas, alguns momentos, mas nos conhecemos no dia a dia, assim como outras pessoas que passaram por nossa vida. Acredito que dessa ocasião é que surgiu esse espaço, não é mesmo? Enfim, o Evaldo me pediu para que eu dissesse um pouco sobre a experiência, digamos assim, além da sala de aula. Digo, não fora da sala de aula e não... enfim, como eu tenho ouvido muitas expressões que parece que dizem que parecem ver a escola como o ponto-chave de todo o processo educativo para o pedagogo. De fato, os licenciados têm como foco principal a sala de aula, mas a educação está para muito além. E acredito que minha fala vem de encontro pelo seguinte: preciso começar, antes de tudo, de falar um pouquinho da minha vida no geral. Calma, eu não vou falar de 30 anos de história assim, fiquem tranquilos. Pretendo apenas pontuar algumas coisas que são importantes, ao meu ver, para que vocês entendam o que eu passei e o que posso concluir como experiência saudável para poder transmitir. Bom, eu não vejo e estou muito distante de ver a graduação como uma experiência em si de formação, de carreira, de um almejar de toda uma vida profissional. Com isso quero dizer o quê? Eu já venho de uma formação a qual, digamos assim, via até a graduação como importante, mas vivia outra coisa. Já explico. Desde pequeno, mais ou menos uns 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu olhava com os meus pais. Para muitos isso pode parecer muito, né? Nossa, trabalhava com os pais, devia ficar lá sem fazer muita coisa, né? Mas não era bem assim. Tive que trabalhar por uma questão de necessidade, uma ausência de um profissional e de dinheiro também. Então tive que cobrir esse espaço. Aos 10, 12 anos, então, comecei a entrar no universo do comércio. Trabalhava numa floricultura com os meus pais. Bom, para resumir bastante essa parte, acabei tendo muito contato com as pessoas. E essa experiência com pessoas começou a me chamar muita atenção. Quando eu fui escolher a graduação, na época, nossa, graduação, o cúmulo da importância, o cúmulo das coisas mais maravilhosas. Fazer o vestibular era a meta. Meu Deus, se não passasse. Enfim. Mas a escolha do curso, naturalmente, de muita importância, não passou em nenhum momento na minha cabeça como algo que ia solucionar as minhas demandas profissionais. Eu já via na minha família ou com amigos pessoas que tinham se formado por uma coisa e feito outra e tido mais sucesso com essa outra, ou não. Eu vi de engenheiros muito bem formados ser empresários, e também vi pessoas que saíram de um fundo de uma casa emprestada e construíram um império de supermercados fazendo curso de administração. Então, pessoas que formaram para uma área e foram, e outras que não. Enfim. O resultado foi o seguinte: sabendo que eu trabalhava bem com pessoas, também comecei uma experiência muito grande com teatro, com artes, com uma coisa que era antes um hobby bem paralelo, resolvi ir para algo que valorizasse isso, essa experiência de uma arte que valoriza relacionamentos e também a experiência profissional.
procurei aí, pesando outras necessidades e outras facilidades, escolhi o curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos. Que passei, né? Passando, que eu comecei naquela ansiedade de, puxa, graduação, que legal, nossa, ser bicho. E os veteranos de pedagogia são muito legais, né? Cortam o cabelo da gente com tesourinha sem ponta. Nossa, que piada genial. Enfim, são experiências que a gente guarda como flash na nossa vida. Desses flashes, lembro muito bem de querer experimentar várias coisas. Eu queria experimentar muitas coisas porque já trazia algumas experiências, a própria questão do teatro, vivia no departamento de artes da Federal. Tinha o departamento de metodologia de ensino e de educação na época. Eram as únicas duas frentes, mas eu vivia no de artes. Então eu já buscava essa experiência por uma questão de hobby, que depois virou um projeto de extensão, depois virou monografia. Mas enfim, com essa busca de outros espaços, passei a procurar também espaços de experiência mais ligados diretamente ao profissional. Os estágios mesmo já foram muito pulverizados. Eu fiz estágio na parte de administração numa unidade de educação infantil de São Carlos, mas também fiz uma parte de orientação educacional numa escola, outra parte numa empresa, no RH de uma empresa, que foi também uma experiência espetacular. E, enfim, construindo diversas oportunidades. Dessas oportunidades, me lembro bem, chegando ao final do curso, de conversar com um amigo em comum, né, Valdo? O Elton, um pequeno homem de quase 2 metros de altura, que também era outra pessoa de visões muito diversas, né? Embora gostasse ainda mais da sala de aula do que eu, não que eu tivesse algo contra, nem tenho, mas nunca fui tão chegado quanto toda a licenciatura, né? Mas eu me lembro bem desse amigo explicando para uma colega o que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Calma, colegas. Explicando porque, vamos lá, a gente tem uma leve pincelada na graduação. Fala sério, né? Nós estudamos muito outras estruturas e o ECA fica de lado. Essa é a verdade. Pelo menos na minha graduação, eu reparei que em outras também, perto das necessidades posteriores. Vejam bem, estou comparando isso. E nessa explicação ele explicou que eram medidas socioeducativas. Para quem não sabe, medidas socioeducativas são medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, para adolescentes que cometeram um ato infracional. E aí você tem várias, né? Ato infracional, o pessoal pode chamar de crime, embora não seja o correto, mas enfim, o adolescente foi lá, aprontou, e agora ele vai ser subjugado a um julgamento propriamente dito. Nesse julgamento, com a vara da infância, com a promotoria, ele vai ser direcionado a uma penalidade. E ouvindo aquilo, achei interessante, principalmente quando esse meu amigo me falou que havia uma experiência em Araraquara, cidade da qual eu sou natural, tá? Não sei se tem algum araraquarense aí, enfim. Mas hoje eu resido em São Carlos, já chego lá. Fiquei muito curioso, falei, poxa, pode ser uma ótima experiência. Pode ser uma ótima experiência. Aproveitar que eu estava residindo em Araraquara, apesar de estudar em São Carlos. E eu resolvi fazer uma coisa bem aleatória. Fui até a unidade dos Salesianos de Araraquara. Os Salesianos, uma entidade social, que cumpria essa parte, que é do Estado, mas como uma parceria público-privada, ela cumpria essa parte com convênio. Todas essas expressões, para quem não conhece, eu posso explicar posteriormente. E ela fazia o trabalho de liberdade assistida, que era uma das medidas, né? O adolescente ele frequentava por 6 meses a unidade, sob algumas orientações.